nosso Salvador, Jesus Cristo, né? E para a gente que está aqui, né, na presença de Deus, né, buscando a presença dele, ouvir dele, aprender dele, que é manso e humilde de coração, que ele fala, né? Aprender de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração. E hoje eu tenho uma explicação sobre a gente tem que olhar para Jesus, porque ele é o autor e o consumador da nossa fé. A nossa visão tem que estar nele, mas não é assim na pessoa dele, no propósito de Deus, através dele, e que nós somos alvos do amor de Deus. As pessoas não entendem, elas não compreendem assim, a extensão do amor de Deus, que elaborou um plano de salvação, né, para nós hoje. E quando a gente olha para Cristo, a gente tem que deixar que esse amor venha nos constranger. Então a explicação que eu ouvi hoje, né, sobre que o povo foi liberto do Egito, né, que é sobre o rebelde e tudo mais, Deus permitiu que ele fosse mordido por serpentes, né? E Deus mandou que Moisés erguesse uma serpente, né, simbolizando, em Coríntios fala isso, né, que no futuro, né, quem olhasse para a serpente seria curado, né? Não morreria da picada da serpente. E tipificando que Jesus seria erguido, né, numa cruz, e quando nós olhássemos para ele, nós veríamos o amor de Deus, né, e seríamos curados, seríamos libertos, olhando para Jesus. Aí eu entendi esse versículo que ele fala aqui, ó, 2 Coríntios. Nós temos que olhar porque esse amor nos constrange. Quando a gente olha para a obra redentora, olha para Jesus, e a gente começa a meditar e ver que nós somos alvos desse amor, não tem como esse amor não entrar em nós e transformar a nossa vida, transformar o nosso ser. Até quando a gente está assim, passando luta, problema, tribulação, né? Esse mundo assim, quando as pessoas, né, no geral, né, depreciam as outras, né, julgam as outras, elas se sentem às vezes, principalmente os jovens, né, se sentem assim, rejeitadas, abandonadas, se sentem, gente, olha a extensão do amor de Deus, e é para todos, ele é por todos, é para todo mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê, que olha para ele, que entrega sua vida para ele, se entrega a ele, não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então a pessoa não observa, não presta atenção no propósito de Deus e não se inclui. Eu falo assim que a gente tem que trazer a palavra de Deus para o nosso pessoal, para nós, porque ele veio para cada um de nós. Então a gente tem que trazer para a nossa realidade. Aí fala aqui, né? 2 Coríntios 5, começando 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Quando ele morreu, ele pagou o preço que nós teríamos que pagar, de vergonha, de humilhação, de dor, de sofrimento, de tristeza. O preço que nós teríamos que pagar, a gente está comentando. Assim, a humilhação que ele sofreu, ele foi humilhado, ele foi chicoteado, ele foi, nas feridas dele, Deus colocou todas essas doenças, enfermidades, Isaías fala isso, né? Então, quando a gente para olhar, observar tudo isso, ele morreu por todos. O sofrimento que eu teria que ter, que você teria que ter que passar, quando você passa a olhar para ele e entregar tudo para ele, porque ele já passou, ele já viveu, ele já pagou o preço por nós, né? Não tem como esse amor não mover o nosso coração e não transformar o nosso ser. A gente não se deixar constranger por esse amor. A principal, o amor de Deus ele tem que nos constranger. Eu falo que a palavra que não vem e não confronta a gente, e não faz a gente se enxergar sob a perspectiva de Deus, e a gente se sente constrangido pelo amor dele, mesmo a gente não merecendo, não tem como a gente não falar assim, Senhor, eis-me que abre o meu coração, entra na minha vida e faz morada e muda a minha vida e transforma. Quando você permite, você entende, Deus vai entrar. Agora ele fala, né, que ele está à porta, né, pastor? Ele falou assim, da porta aberta, né? Ele está batendo. É do seu coração, para você entender, é do seu entendimento. Que ele quer fazer morada em você, que ele quer habitar em você, quer mudar a sua vida, quer transformar a sua vida. Ele quer cear junto com você. Então eu entendi essa passagem. O amor dele nos constrange. Assim, que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Contudo, agora já o não conhecemos deste modo. 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Amém?
Às vezes a gente olha a palavra, a pessoa está repetindo a palavra, você está olhando para a letra. Mas a gente tem que pedir para o Espírito Santo revelar a profundidade que tem por trás disso aí, profundidade espiritual, né? Quando a gente olha para o ato de amor de Deus Pai, que desde lá da época dos judeus, né, que ele libertou e fez isso tipificando que ele enviaria o filho dele para salvar toda a humanidade. Quando a gente começa a entender, meditar, isso começa a entrar em nós, a gente começa a olhar para a palavra, ver que a palavra é Jesus, ele é o autor e consumador. A gente está vivendo uma luta e vivendo um problema, mas às vezes as lutas estão tão fortes que você está tão envolvido, né, que pessoas que principalmente família, né, que chega para você, te deprecia, e você acha que não é nada, que não é ninguém. Mas como? Quando eu olho para Jesus, como eu não sou ninguém se Deus pagou o preço por mim? Se Ele deu o filho dele para morrer por minha causa, como eu não sou nada, eu não sou ninguém? Então a gente tem que deixar que esse amor venha nos constranger, até para a gente sucumbir às armadilhas desse mundo. A gente não pode deixar que nada nem ninguém nesse mundo nos deprecie, porque Deus nos deu um grande valor. Nós temos que valorizar isso, olhar para Jesus e receber e aceitar Ele na nossa vida, no nosso coração, deixar que todos os dias esse amor venha nos constranger. Quando a gente está vivendo lutas, vivendo provações, às vezes a gente acha que não é nada, não consegue, a gente tem que olhar para Jesus e se entregar. Quantas palavras que tem, que a gente tem que apoio, né? Para a gente chegar nele e falar assim: Pai, estou vivendo isso, estou vivendo aquilo, mas a tua palavra diz, Pai, entrega tudo ao Senhor, confia nele, tudo fará. Você tem que lançar sobre ele. Preocupação, ansiedade, porque não nos convém andar ansiosos, porque ele fala que a gente não suporta isso, né? O nosso corpo não suporta. A gente tem que lançar sobre ele, a gente tem que olhar para ele, que a palavra dele é verdade, que a palavra é Jesus. E a gente tem que deixar que a palavra entre no nosso coração e mude a nossa visão do mundo. Trazer sempre a palavra para o nosso pessoal, para o nosso individual. Se eu sou alvo do amor de Deus, se Deus me ama, não importa o resto. Não importa o resto, né? Que fulano não gosta de mim, se fulano não gosta de mim, eu sou amada por Deus. Isso daí a gente tem que dar valor. A gente tem que valorizar aquilo que foi feito por cada um de nós e se colocar nessa posição de filho de Deus. Você tem que se colocar nessa posição que Deus elaborou o plano de salvação. Jesus veio e deu a vida por você. Ele morreu por você. Aí foi lido nessa parte de... Vai falar também, meditar sobre isso também, né? Gálatas sem sono. Depois de Coríntios. Aqui fala de Jesus também, né? Paulo, o apóstolo. Gálatas, vou começar no 1. Apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Isso aqui é o nosso amado Jesus Cristo, nosso Salvador, né? Que é o primeiro, que é o primogênito. Um dia, eu estava até comentando hoje com o meu esposo, ele foi o primeiro, né, que ressuscitou em corpo, né? Corpo glorificado. E no dia da volta dele, todos que morreram nele vão ressuscitar, vai ter um corpo glorioso. E a gente vai retornar aqui a Silvana, o Rogério, veio lá a mãezinha, né, que partiu. A gente vai ter essa oportunidade, esse privilégio de unir a nossa família novamente. Deus recebeu um corpo glorificado que é o primeiro. A gente tem que ter essa esperança. A palavra de Deus, ela tem que nos dar esperança. Porque se a gente tiver uma esperança que existe, a vida existe uma vida eterna, uma vida se cumprir, que Jesus proporcionou para nós, porque Ele é o caminho. Ele é a vida, Ele é a verdade que nós temos que viver e a vida que nós temos para receber. Aí está continuando aqui. E todos os irmãos que estão comigo nas igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus e da nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todo homem sempre, para todo sempre. Amém. Ele se deu a si mesmo pelos nossos pecados. Muitas vezes eu ouço pessoas falando assim: eu não vou na igreja não, porque eu fumo, porque eu bebo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, né? Mas ele já pagou o preço. Aí você tem que olhar para ele, mas ele pagou o preço pelos meus pecados. Ele falou: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados,
se eu vou, se eu aliviar. Isso é olhar para Jesus. Então eu vou. Eu vou buscar conhecer esse Jesus. Eu vou buscar ter um encontro com Ele. Eu vou procurar receber Ele na minha vida, porque Ele estando comigo na minha vida, eu sou mais vencedor, eu posso todas essas coisas, segundo a palavra dele. Então eu tenho que buscar conhecer esse Deus. Isso aí, essa oportunidade, eu tenho que dar. Ele já fez tudo, mas eu tenho que me dar essa oportunidade. Vamos sempre trazer a palavra de Deus para o nosso pessoal. Ele morreu por mim, morreu por você, e a todos quantos crerem. As pessoas têm que crer nisso, têm que aceitar isso, têm que receber. A palavra, ela tem que ser ouvida, ela tem que ser aceita e recebida. Quando ela entra em você, ela começa a te mudar, começa a te transformar. Você começa a deixar de fazer aquilo que você fazia, já não quer fazer mais, já não tem prazer de fazer você fumar, não tem prazer mais de fumar, já não tem graça. Ele vai te limpando, ele vai te purificando. Você tem que medir quem é de você. Para isso, você tem que fazer o quê? Você tem que buscar. Buscar-me eis e me acharei. Quando? Quando você buscar de todo o coração. Quando você buscar com vontade, querendo me receber, me aceitar, me conhecer, eu vou entrar na sua vida. Eu vou entrar na sua vida. Eu vou ceiar com você. Amém? Eu deixo essa palavra na nossa meditação. Está meditando hoje que a gente tem que estar sempre olhando para Jesus. Porque o mundo é mau. Quando eu falo que o mundo é mau, mas Jesus é bom. Amém? Glória a Deus. Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui falando da palavra dele, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e aos irmãos que estão aqui ouvindo. Toda honra, toda glória seja dada a ele. Amém? Amém, pessoal. Glória a Deus.